Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Crê. Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora desse programa abençoado que o Senhor nos deu. E eu estou muito feliz já de estar aqui, com vocês, participando, para que vocês venham ser edificados através desse testemunho abençoado. Estamos nesse mês, das mães, mas eu quero dizer para vocês, mamães, e para vocês, filhos, que todo dia é Dia das Mães, Claro que a gente faz um especial, mas todos os dias é Dia das Mães, Então, eu quero deixar, esse recado para vocês. E nós hoje estamos recebendo aqui a nossa querida amada Mari Mel. Seja muito bem-vinda, já daqui a pouco eu vou apresentar ela, Mas hoje a gente está com um tema, E o tema é: há algo impossível para Deus? Lucas 1:37. Hoje esse é o nosso tema, Todo mês a gente está com um tema, toda semana a gente está com um tema específico e hoje é sobre fé, Nós vamos conhecer, a história da Mari, que Deus a curou de um câncer terminal. E nós vamos compartilhar com vocês esse testemunho e que você fique aí ligadinho. Já peço que você compartilhe, tá bom? Esse episódio para o maior número de pessoas. Faça o seu comentário aqui se esse testemunho falou com você, tocou o seu coração. Comenta aqui, acompanhe junto com a gente, tá bom? Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra recebê-la aqui no nosso episódio, no nosso programa, tá? Eu sei que o Senhor, Ele sempre nos surpreende, E Ele surpreendeu você, Mari? Então, eu quero dar um bem-vindo a você, tá, Mari? Obrigada, eu me sinto lisonjeada com esse convite, de nós podermos compartilharmos o poder do Senhor, A sua graça sobre as nossas vidas, e o Deus é o Deus que cura, É verdade. É muito fácil a gente falar, de fé e não viver a fé. Porque tem muita gente que fala, eu tenho fé, mas não viveu realmente o que é fé. Fé é acreditar no impossível, E descansar sabendo que Ele vai prover todas as coisas, Mari? Exatamente. Quando nós pregamos, é muito fácil quando nós falamos da palavra sobre fé, mas é diferente quando a gente se depara com uma situação totalmente adversa, e nesse momento que nós temos que exercitar, realmente viver o que nós pregamos, que é a fé. É verdade, Mari? Aí é um desafio. Isso mesmo, esse é o desafio mesmo do verdadeiro cristão, Ele vai ser provado, vai passar pelo fogo, pela fornalha, Mas pelo deserto, mas o Senhor sempre está conosco, Mari? Verdade. Não tem como nós vivermos fé se a gente não passar por uma situação bem difícil, que para nós é impossível. É verdade. E aí a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente se acha incapaz. Aqui eu não posso agir, somente Deus. Então, quando nós recebemos esse milagre nas nossas vidas, aí a gente testifica, é fé. Foi pela fé que eu passei por esse momento difícil. E às vezes a gente não tem o que contar, Às vezes vamos dizer, o Senhor permite que a gente passe por determinadas situações na nossa vida, porque às vezes a gente diz que é cristão, mas não passou por nada. Exatamente. Então, como que é identificado um cristão? Quando passa pela fornalha, passa por alguma provação, e aí o Senhor vai lá dar o escape, e a pessoa compartilha, testemunha, que é o que nós estamos fazendo aqui, Testemunhando do que o Senhor fez, dos feitos de Deus através das nossas vidas, Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de saber, Mari, como que foi, que você veio para Jesus? Como foi esse encontro com Jesus, Você era adulta, você era criança, como é que foi? Eu falo que eu nasci uma apaixonada por Jesus. É mesmo? Porque desde muito criança, eu não lembro muito, quem conta é as minhas irmãs mais velhas. Uhum. Elas me falam que quando eu era pequena, eu já gostava de ir à igreja com os amiguinhos, mas realmente dessa fase eu não lembro. O que eu venho ter muita lembrança é quando eu tinha 13 anos de idade, que as minhas amigas da escola me convidaram para a EBF. Eita, que legal, EBF. A EBF, na época, era lá na sede central. Então, eu fui para lá com a garotada, naquele clima de diversão.
E nesse dia teve o convite e eu fui lá na frente aceitar Quantos Jesus. anos você... 13 anos. 13 anos, 13 anos. nossa. E aquele momento ali eu não entendi ainda, porque eu era muito nova, mas passaram um tempo, aconteceu várias coisas na vida da minha família. Sim. Eu não permaneci na igreja, mas eu tinha aquele amor dentro do meu coração. Eu lembrava o tempo todo de Jesus. Mas aos 18 anos eu falei, não, agora eu tenho que decidir seguir realmente esse caminho, viver realmente a palavra do Senhor como Ele manda, seguir os princípios, né, da palavra. Então, com 18 anos que realmente eu decidi caminhar com Cristo. E desde lá... Não saiu da presença. Saí, graças a Deus. Glória. É bênção, né? Quem tem esse encontro com Jesus, verdade. de verdade, realmente tem esse amor dentro do seu coração. Não tem vontade, de sair. De deixar. Apesar da dificuldade, né? Apesar dos confrontos que a gente recebe muitas das vezes, né? Pedradas, né? Calúnias. Exatamente. Muitas das vezes. Mas o Senhor nos faz ser forte. Porque Ele é nossa força, né? Diária. Ele é nossa força, né, Mari? Então, assim, Deus é maravilhoso. E você tinha um lar estruturado, assim, quando criança? Não, então, os meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, então foi um choque para mim. Nossa. Foi um baque, foi difícil de eu superar. Eu falo que até hoje, eu tô com 43 anos e eu ainda não superei a separação dos meus pais. Nossa. É algo que toca a minha alma ainda, é algo que toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada à família, eu sinto aquela emoção de quando os meus pais se separaram. Então, eu fui criada num lar que a minha mãe era católica, né? Lá em casa nós nem tinha ninguém ainda que tinha aceitado Jesus, que tinha ido ao encontro do Senhor. Mas, quando eu decidi ir para Cristo, a minha mãe, minha família, eu vivi uma dificuldade terrível com a minha família, porque eles não aceitavam a minha conversão. Então, foi uma guerra, uma batalha travada, principalmente com a minha mãe, que ela não aceitava que tivesse uma filha evangélica em casa, porque ela dizia que eu estava feia, com aquelas roupas, né? Então, ela travou uma batalha ali contra mim. E qual era o ministério que você aceitou Jesus? É a Assembleia de Deus Missão mesmo. Ah, sim. E desde lá você continua até hoje? Continuo até hoje, glória a Deus. Que bom. E aí foi bem difícil nesse começo, mas eu não desisti. A minha mãe, os meus irmãos, eles às vezes até zombavam de mim, zombavam da minha fé, zombavam da minha oração, quando me viam de joelhos, né? Eles lutavam contra mim, me desprezavam, e foi bem difícil essa parte com a minha família. Então foram várias situações que eu chorava muito. Então todos os dias eu pedia para Deus, Senhor, me leva, porque eu não quero mais viver aqui. Eu não me sentia parte daquela família, eu não me sentia aceita, e tudo isso porque eu decidi servir a Cristo. E eles não entendiam, e nem eu também na época, com a minha imaturidade espiritual, não sabia entender também a posição deles em relação a mim. Sim. Eu só fazia chorar e pedir para o Senhor me levar. Nossa. E foi. Então, assim, foi uma situação bem difícil de você viver com a sua família. Claro, porque a família precisa ser o apoio, né? E aí você não teve isso, né? E aí vem a frustração, né? Será que eu estou no caminho certo? Vem as perguntas. Será que eu estou realmente servindo? Ou será que eu tomei a decisão correta? Né? Exatamente. Aí vem, você era jovem, né? Mas o Senhor vai te respondendo, né? Vai te confirmando, né? E o que confirmou, né? Exatamente. E o que é tão incrível é que eu não tive essas dúvidas no meu coração. Eu era tão firme, como eu disse, eu acho que eu já nasci uma apaixonada por Jesus. Glória a Deus. Porque eu era tão convicta, eu não passava na minha cabeça a possibilidade de eu desistir de Jesus. Sim. E apesar dessas dificuldades com a família, você falou assim, não, mas eu não vou abrir mão. Exatamente. Deus vai tratar aqui na minha família e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Exatamente. Essa fé, né? Essa convicção, né? Glória a Deus. E é incrível que muitas pessoas da igreja que me conheciam, que via a minha luta diária com a minha família, com a minha mãe, eles falavam, vamos morar na minha casa. Nossa. Me convidavam. Você sofre muito com a sua mãe, porque foram situações muito diversas, muito terríveis, que eu vivi dentro da minha casa. Só que eu tinha um pensamento muito certo na minha cabeça. Eu falava para mim, não, eu só vou sair da casa da minha mãe quando eu me casar. Olha.
Isso é ser decidida, né? Você era exatamente. decidida. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor foi tão maravilhoso que Ele me sustentava com a sua mão poderosa. Por mais que às vezes tinha noites que eu passava inteira chorando, né, pelas adversidades, pelas provações com a minha família, pela zombaria, por tudo. E quando era no outro dia, o Senhor me acalentava. Glória Porque a bem Deus. nessa época eu era professora da escola dominical das crianças. Ai, que bênção. E aí eu pensava, como eu vou dar aula hoje no domingo se eu passei o sábado chorando? Oh, meu Deus. Né? Como eu vou chegar lá, um Sim. psicológico? Mas Deus é tão maravilhoso que nos surpreende com a sua graça, seu amor perfeito. É verdade. Que quando eu chegava na sala, era o dia que eu dava a aula mais incrível para os meus Glória alunos. a Deus. E era tão maravilhoso e tão lindo. Deus é lindo, né? Nossa, Deus é realmente lindo. Ele trabalha em nós assim de uma maneira extraordinária, né, Mari? Com certeza. Deus, ele é maravilhoso. Ele realmente, ele pega o vaso e vai moldando da forma que ele deseja, né? E você tocou no assunto sobre a questão de você falou que não teve um lar estruturado. Você acredita que isso dificultou em algo, em algumas decisões que você tomou na tua vida? Com certeza. Refletiu, né? Por mais que reflita também nas nossas decisões, reflete também no nosso caráter, nossa personalidade, né? Vai ficando traumas. Você vai encontrando dificuldades na sua vida adulta, tudo resultado de que você viveu lá atrás, de situações que você passou lá atrás. Nossa, assim, eu perguntei porque hoje, Mari, é um índice muito alto de divórcio, né? Muito alto mesmo. Nunca acho que houve um índice tão alto como nós vemos nos dias atuais. E eu me refiro, fiz essa pergunta porque muita gente vai estar nos assistindo, né, com lares desestruturados, né, com pais separados e às vezes com traumas, como você falou, né, com dificuldades em decidir por causa dessa situação difícil que muitas crianças passam, né? Sim. E no seu ver, Mari, você acredita que a questão do que a gente vê hoje, na atualidade, a questão dos filhos, né? O reflexo que a gente vê tantos filhos indo para caminhos errados, tomando decisões, né, ruins, assim, no seu caso não, porque você decidiu seguir a Jesus, tomar a decisão correta, mas muitos não têm essa estrutura familiar, não conheceram Jesus, né? E o que você pensa a respeito disso? Quando você não tem um lar estruturado, tudo é mais difícil. Né? Você vê que hoje, quando você vai conversar com um rapaz que ele está numa vida errada, se encontra no seu estado de rebeldia, você vai pesquisar o vínculo familiar, você vê que é de um lar desestruturado. Né? Então, reflete muito na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa vivência, como esse lar ele está sendo construído. Né? A família é a base da sociedade. Né? Então, eu fico muito preocupada com, às vezes, as famílias, elas não dão a devida importância para os vínculos familiares, principalmente da nossa igreja, né? De não estar dando aquela base familiar, de não estar estruturando, vivendo a palavra realmente em casa com seus filhos, ensinando, orientando seus filhos realmente na palavra. Né? Porque, às vezes, a família acha que só a escola dominical é o suficiente, só os cultos à noite é suficiente. E não é. Nós temos que viver uma vida com Cristo diária. Todos os dias, na nossa casa, com a nossa família, instruindo, né? Sim, sim. Você falou uma realidade, que se você quer realmente ter um lar abençoado, um lar feliz, Jesus tem que estar presente dentro do lar. E a educação cristã precisa iniciar dentro de casa, realmente, porque lá na igreja é só um complemento, mas realmente se você não tiver o hábito de ensinar o filho, de fazer o culto doméstico na sua casa, como que essa criança vai se comportar dentro da igreja? Então, realmente é o que eu observo. A gente observa o comportamento das crianças hoje dentro da igreja. Com certeza. Né? Dentro da igreja, as crianças pensam que é uma escola,
uma escola normal, secular, que elas podem brincar, gritar, que podem correr. Então, não tem reverência. Por quê? Eu acredito que os próprios pais não estão ensinando devidamente os seus filhos a se comportarem dentro da casa do Senhor. Né? Então, realmente, o que falta dentro dos lares é Deus. Então, eu já peço aí, que você que está nos acompanhando, que coloque Deus no centro da tua casa, no centro da tua vida, porque se realmente você quer ter um lar abençoado, um lar feliz, Jesus tem que estar dentro da casa. Se ele não tiver, não tem como, né, Mari? Exatamente. Não tem como, Jesus precisa ser o centro, tá? Então, convide o Espírito Santo, convide Jesus para morar e reinar dentro da tua casa, que eu tenho certeza que essas dificuldades, esses problemas todos serão resolvidos, porque o Senhor, ele está ali, né, estendendo as suas mãos, né, para proteger e guardar aquele lá, né? Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta para continuar esse bate-papo, tá? Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 992714981. Telemídia, Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916, bairro Agenor de Carvalho. Ministério Tabernáculo do Avivamento, Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. Imo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Continuamos no nosso bate-papo aqui com a irmã Mari Mel, da Assembleia de Deus, né? Lá do setor 11, né, Mari? Setor 11. Né? Mas antes, eu já peço que você, né, comente aqui, fale nos comentários o que você tem achado desse bate-papo, dessa entrevista, né? A gente já iniciou, ela está contando, né, como foi seu encontro com Jesus. E nós vamos agora, né, falar sobre a doença, né, que foi descoberta, né? Faz quanto tempo essa doença? Faz 2 anos. 2 anos, né? Então, 2 anos que a Mari descobriu, né, esse câncer terminal, e ela vai estar compartilhando aqui com a gente, né, como que aconteceu, como foi e como foi que Deus curou ela. Oh, glória. Né? Que é o que nós queremos saber, né? É. Como que foi realizada como que Deus fez para que esse milagre acontecesse. Olha, foi um deserto, né? Meu Deus. Fui para a Olaria de Jeová. Em 2020, estava tudo fluindo normalmente na minha vida. E, de repente, a minha barriga começou a crescer. E toda mulher se conhece e eu sabia que eu não estava grávida. Porque foi dentro de 1 semana que ela começou a crescer. Nossa. Então, toda a família, não, você está grávida, vai fazer o exame, começa a pré-natal. E eu, não é possível, não é normal uma barriga dentro de 1 semana crescer e eu estar grávida. Mas, para desencargo de consciência, fomos fazer o exame de sangue. E chegando lá, descartou a possibilidade de uma gravidez, fomos fazer um outro exame, que a ginecologista falou, olha, você não está grávida, mas você está com um acúmulo de líquido na sua barriga.
E eu aconselho você a fazer outros exames. E começamos a batalha de exames e o médico não descobria. Passamos por vários tipos de exames e eles não descobriam. Só falavam que tinha muito líquido na minha barriga, somente. Mas não identificaram da onde Não. tinha surgido aquele líquido, né? Qual era a causa, né, daquele líquido. E você sentia dores, Mari? Por incrível que pareça, só a minha barriga crescia, mas eu não sentia nada. Ah, sim. Por enquanto, ainda não estava sentindo nenhum sintoma, nenhum enjoo, nada. Aham. Aí depois, a minha irmã falou, olha, será que não deve ser uma tuberculose? Porque na minha família estava dando muita tuberculose. Ah, sim. E aí nós fomos à infectologista, marcamos a consulta. Chegando lá, ela foi a primeira que disse, isso não é tuberculose, isso é um câncer em estado avançado. Meu Deus. Sem ter feito um exame, Sem ter nada, feito ela já deu esse nada, ela já diagnóstico? deu o diagnóstico, porque eu já tinha feito alguns exames, alguns Aham. pré-exames, levei para ela e ela disse que pelos resultados que ela estava vendo, seria, né, possivelmente um câncer de ovário. Nossa. E me encaminhou para o hospital de base. E chegando lá, passei por vários exames, e a doutora, a ginecologista de lá, disse também, olha, a suspeita é de um câncer de colo de útero. E eu fiz biópsia e deu negativo na biópsia. Nossa. E ela falou, olha, deve ser de ovário, então. Eu vou te encaminhar para o Hospital de Amor. Aham. E aí eu fui para o Hospital de Amor. Chegando lá, só que nesse intervalo de exames, de correr para lá, correr para cá, faz exames, entrega, não sabe o que é, ninguém consegue identificar o que realmente eu tenho. Eu já estava, nessa época, muito debilitada. Já tinha se passado aí uns 3 meses, mais ou menos. Nossa. E quando a médica falou, sem ter um diagnóstico, que você estava com câncer, o que você sentiu na hora, assim? Qual foi aquele sentimento que te deu, assim? A princípio deu aquele choque. Porque ninguém espera um pré-diagnóstico desse. Quando a gente ouve falar câncer, logo a gente pensa muito em forte, morte. né? Sim, tô condenada, né? É a palavra, tô condenada, né? Só que, por mais que esses pré-diagnósticos me impactassem de uma forma, eu estava dentro do meu coração com uma fé. Glória a Deus. Eu já estava ali, já estava minada, já estava Sim. ali plantada no meu coração uma fé sobrenatural. Amém. Hoje eu penso que o Senhor já estava me preparando para viver esse deserto. Sim. Então, quando ela me transferiu para o Hospital de Amor, que eu cheguei no Hospital de Amor, que foi a minha primeira consulta, ali eu pude ver ali, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Ali eu caí na realidade. Sim. Porque eu estava ouvindo ainda os pré-diagnósticos, possíveis hipóteses. Mas quando eu cheguei no Hospital de Amor, que eu sentei ali para fazer uma consulta, eu vim cair na realidade. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que eu estou aqui? E naquele momento foi um choque também para mim, estar ali. E aí eu fui para minha consulta, na época eu já estava muito debilitada, minha barriga já estava muito grande, como se eu tivesse 8 meses de grávida. Nossa. Eu cheguei no Hospital de Amor em torno de agosto. E estava bem na época da pandemia, Nossa. que foi 2020. Aham. E tinha muitas pessoas ali para consultar. E o doutor chegou para mim e disse, olha, em agosto, ele chegou, você vai fazer todos os seus exames em dezembro. Então, imagine, eu estava muito debilitada em agosto para fazer todos os exames em dezembro. Eu pensei, em dezembro eu já estou morta. Porque eu já estava muito magra, eu já estava com sintomas terríveis, febre, sem apetite. Então, depois de 3 meses, começou a vir você sentir debilitada, Exatamente. no caso. Ah, tá. Nessa época eu já não fazia mais nada em casa, a minha mãe teve que ir para minha casa, as minhas irmãs tiveram que ir para minha casa, Sim. porque eu já não fazia mais nada, eu ficava só deitada, eu me alimentava muito pouco, não tinha apetite para nada, era vômito, febre, Nossa. muita febre. E assim, você sentia a debilitação no corpo, assim, aquela fraqueza também? Muita, eu estava totalmente debilitada. Nossa.
E aí fui para casa. Eu me lembro exatamente nesse dia que eu fui no Hospital de Amor, cheguei em casa muito impactada com o que eu tinha vivido e com o que eu tinha ouvido no Hospital de Amor também dos médicos. Porque todos ali, categoricamente, uma equipe foi chamada para me assistir. Sim, sim. E com todos os exames que eu tinha levado, que eu tinha feito nos hospitais particulares, quando chegou lá, eles foram analisar. Então, eles disseram, olha, aqui possivelmente é um câncer de ovário, em estágio avançado, maligno, e você vai precisar passar por vários exames para a gente saber de onde veio a raiz do problema, porque está aqui no ovário, mas a gente quer saber de onde ele surgiu. E quando eu cheguei em casa com todas aquelas informações dos médicos, Nossa. E ali com meu filho pequeno, né? Então, aí você imagina o que passa pela nossa cabeça. Então, quando eu cheguei em casa, minha irmã nesse dia me acompanhou. Eu cheguei totalmente desmotivada. E eu lembrei daquele versículo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu ministrava. Eu dava uma palavra, eu pregava, falando de fé, falando de confiança. Nossa, e tu nessa situação. E eu nessa situação. Então, quando eu cheguei em casa, o que eu pensei? Estamos em agosto, eu vou fazer exame em dezembro para levar no dia 6 de janeiro todos os resultados. Nossa. Então, eu falei, agora é a hora de eu confiar em Deus. Agora vai ser o momento exato de eu viver o que eu prego. Sim. Porque é muito fácil a gente pregar, tenha fé, tenha confiança. E na hora de você passar realmente a exercer a sua fé, a sua confiança. Verdade, isso mesmo. Então eu falei, agora eu tenho que confiar em Ti, Senhor. Porque não tem remédio, não tem nada para passar. Eles não passaram nada para você? Só passaram exames para eu fazer. Nossa. E aí eu lembro que nesse dia também aconteceu uma coisa muito de Deus, assim, algo tremendo, uma revelação, que a partir dela me deu forças. Sim. Porque a minha irmã me viu muito abatida quando eu cheguei, cabisbaixa, pensativa nesse versículo. Eu falei, eu vou ter que viver ele, porque não tem para onde eu correr, para um lado, para o outro. Eu vou ter que exercer a minha confiança no meu Deus, que eu acredito, que eu creio. Sim. E a minha irmã chegou e falou para mim, Mari, eu tenho um sonho para te contar, que eu tive ontem com você, só que hoje foi muita correria no Hospital de Amor e eu acabei não contando, mas agora eu quero te contar. Eu sonhei com você, você estava numa maca, você estava num hospital igual ao Hospital de Amor, chegou um médico como se fosse um anjo, você estava deitada nessa maca, eu estava sentada assistindo você. E ele chegava para nós e pegava a tua mão, colocava bem no teu coração, colocava dele por cima e falava assim para a gente, por que vocês estão preocupadas? Vocês não podem acreditar nas palavras dos médicos. Vocês têm que acreditar no que eu já falei para vocês. Porque vai vir muitas coisas, os médicos vão falar muitas coisas ainda, mas não é para vocês acreditarem na palavra dos médicos. Nossa. Por quê? Uau. Forte, hein? Forte. E ela disse, o médico olhou para nós, nos repreendeu que tivéssemos mais fé e disse que o teu lugar não era ali. O lugar dela não é aqui. Então, naquele momento, o meu coração se encheu de esperança. Eu disse, eu não estou com câncer. Glória a Deus. E a partir daquele momento, eu vivi isso, eu canalizei, eu não tenho câncer. Então foi algo... Começou a declarar. Exatamente. Nossa, que bênção. E foi algo que impactava as pessoas, porque as pessoas iam na minha casa me visitar, me viam muito debilitada, magra. Eu estava com 40 quilos, hoje eu estou com 58 quilos. Eu estava com 40 quilos, muito debilitada, muito magra, andando curvada. E as pessoas iam na minha casa e eu
as pessoas choravam me ver, mas eu dava a palavra de força para as pessoas. Nossa, isso é incrível. Só por Deus mesmo. Como que uma pessoa num estado, né, como você estava, terminal, desenganada praticamente, né? Não estava tão desenganada que tinha que fazer os exames, né? Mas, e levar esperança, levar um sorriso para alguém que chega ali para dar. E você que dá, né? Então isso é maravilhoso, isso é só com a presença de Deus que a gente consegue Exatamente. viver. Né? E realmente quando a gente declara com a nossa boca a bênção, realmente acontece. Porque a Bíblia fala, né, que o poder como que é? Agora eu esqueci o versículo, gente. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Isso mesmo, o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, Deus, foi permissão de Deus, né, dar esse sonho para a sua irmã, para que você tivesse fé e confiasse no Deus que faz todas as coisas, né? Exatamente. E essa fala dela, de o Senhor nos chamar a atenção e dizer, vocês precisam acreditar no que eu já falei para vocês, foi porque assim que nós recebemos esse pré-diagnóstico de câncer, nós descemos na oração. Claro, sim. Eu, minha mãe, minha irmã, e minha irmã nessa época foi assim, um anjo que o Senhor colocou, disse, olha, você não vai passar por essa prova sozinha, eu vou colocar alguém para ajudar você. Amém. E foi minha irmã Graciele, ela disse, Mari, eu estava num culto e nesse dia eu estava desesperada, porque eu tinha recebido de um outro médico uma hipótese de câncer. E eu estava muito angustiada em casa e ela chegou lá na minha casa naquele momento. Então aquele versículo, meu socorro vem do Senhor, Sim. se cumpriu na íntegra na minha vida naquele Glória a momento. Deus. Porque a minha irmã chegou e me viu chorando. Ela disse, Mari, eu estava na igreja, o Senhor me tocou para vir na tua casa e nós vamos começar uma campanha de oração. Eu não tenho horário para terminar, só para começar a oração. E ali nós travamos uma batalha de intercessão, de oração mesmo. Eu, minha mãe, minha irmã, meu esposo. Na época eu não podia ainda me ajoelhar, porque minha barriga já estava muito grande. E nós começávamos a orar. Lá por volta de 9 da noite, nós só íamos para 5 da manhã. Meu Deus. Mas não era uma oração, era um Sim, clamor. um clamor. Era de nós gritarmos assim, sabe? E a presença do Senhor inundava o meu quarto. Aleluia. E aí, no outro dia que nós íamos novamente fazer a campanha, nós falávamos assim, não, ontem o Senhor já derramou a sua graça, hoje vai ser diferente, mas não. Todos os dias o Senhor nos surpreendia com a sua graça, com o seu poder. E foi bem interessante em um dia que nós estávamos ali, clamando ao Senhor, orando, chorando, e o Senhor usou a minha sobrinha para falar, Deus tem uma mensagem agora para nós. E o Senhor também já tinha testificado no meu coração. E naquele momento nós levantamos, porque todos estavam ali prostrados em oração. Sim. Nós demos as mãos e eu fui a primeira a falar. O Senhor me visitou agora e disse que Ele veio por causa do nosso clamor. E Ele veio trazer a minha cura. Glória a E a minha Deus. sobrinha disse, e o Deus falou a mesma mensagem para mim, e minha irmã também. Então, pega, Mari, todos os teus exames que você já fez, coloca aqui que nós vamos orar em cima dele. E aí Glória a minha irmã a Deus. pegou, eu peguei a pasta daqueles pré-exames que eu tinha sim. feito antes de ir para o Hospital de Amor. Sim. Colocamos ali e começamos a orar em cima daqueles exames. Glória e o a Senhor Deus. disse, esse resultado de exames é dos médicos. O meu diagnóstico vai vir depois. Nossa. Então, por isso que o Senhor chamou a atenção nossa, porque nós estávamos abatidas Sim. quando chegamos do Hospital de Amor. E aí o Senhor, por isso que o Senhor me confortava o tempo todo, por isso que eu passava pela prova, as pessoas diziam, por que ela não está em depressão? As pessoas chegavam na minha casa e se admiravam de mim porque eu estava sorrindo. Aqui a carne estava abatida, Sim. a carne estava debilitada, mas o meu espírito estava forte, Glória estava a Deus. vivificado e estava transbordante de uma fé sobrenatural, Nossa, que nem eu mesma aleluia. posso descrever. Glória Era a algo Deus. impressionante que as pessoas se admiravam e nem eu sabia explicar. Nossa. Né? Quando as pessoas chegavam até minha casa, choravam, por que tu tem essa força? Se fosse eu estava em depressão. Eu falei, não, porque Deus está comigo.
Ele foi teu conforto, né? Ele foi teu consolo no momento do mais difícil que você passou. Ele estava ali contigo. E isso realmente você sentia. Às vezes a pessoa pega um diagnóstico e a primeira coisa é não chamar Jesus. E aí se entrega realmente, por isso que entra em depressão. Exatamente. Né? Mas você fez ao contrário, você chamou Jesus e pediu, Senhor, me conforta, me ajuda. E ele foi te ajudando. Isso é maravilhoso, porque realmente no momento da dor a gente quer se entregar, né? Quer já, não, Senhor, então me leva, Senhor, né? É muitos poderiam oram assim, já me leva, Senhor, já deu o diagnóstico, já me leva, né? E a gente tem que perguntar, Senhor, para que eu estou passando por isso? Né? Para quê? Eu sei que tem algo aí. O crente, ele tem que ter certeza que nada é em vão. Nada, tudo é propósito. Nada é em vão. Tudo tem um porquê e um para quê. Né? Então, se você é crente e está passando por uma dificuldade hoje, creia que o Senhor tem algo aí muito grande para fazer na tua vida e por isso você tem passado por essa prova. Não desanima, não desista, né? Porque o Deus do impossível, ele vai agir. E a gente vai continuar esse bate-papo, tá? Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, tá bom? Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul. 992714981. Telemídia, Publicidade e Eventos, Rua Padre Messias, número 1916. Bairro Agenor de Carvalho. Ministério Tabernáculo do Avivamento. Avenida Amazonas, número 5932. Bairro Tiradentes. Elias Veículos. Rua Uruguai 823. Nova Porto Velho. Asa Morena. Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. Imo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360-3423. Você quiser falar com alguém, mandar um abraço, alguma coisa assim? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, gente. Esse testemunho tem sido impactante aqui. Estou impactada porque realmente quando Deus está na frente, está no controle, Ele realmente nos... como que eu posso dizer? A força vem dEle, né? Parece que a gente está forte, mas não é na nossa... Né? Não, às vezes a gente está fraco ali, mas o Senhor é a nossa força. Não dá para explicar com palavras o que é sentir Deus em nós. Só vivendo, né? Então convido você hoje para viver essa experiência com Deus, convidar Ele para perto de você, para que Ele venha dominar o teu coração, a tua mente e dominar tudo em você, né? Para que Ele venha fazer uma mudança tão forte que nem você vai se conhecer. Quando Jesus entra, você não se conhece mais, porque Ele transforma a tua vida de uma forma extraordinária. Esse é o nosso Jesus que nós estamos compartilhando aqui, né? E se você
quiser, manda aqui nos comentários, eu quero aceitar Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero que Jesus entre na minha casa. Escreva aí nos comentários que a gente vai estar orando por você, tá bom? Vamos continuar aqui nosso bate-papo, né? E, eu já peço que, antes de a gente continuar, que você compartilhe, gente, compartilhe com o maior número de pessoas, né? Essa entrevista abençoada, que é para impactar. Gente, seja um canal, né? Seja um canal de bênção, né? Às vezes você não vai ter a coragem de vir aqui, como nós tivemos, né? Coragem de vir aqui nos expor, mas só de você lá clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar, você já vai estar fazendo um grande feito, tá bom? Deus abençoe. Mari, então Deus foi te dando um refúgio, um refrigério, né? Que não tem como descrever em palavras, né? Só vivendo, né? Eu sinto que ele me deu muita paz para viver esse momento tão turbulento. Isso, nossa, porque é a palavra-chave. Paz não significa ausência de guerra, de Claro. tribulação. É você estar em meio ao deserto, Sim. mas se sentir em paz, se sentir confortada. Isso Então foi mesmo. dessa forma que eu me senti. E aconteceu uma outra coisa bem interessante, um dia que nós estávamos em casa e minha irmã, ela é muito de oração. E uma senhora ligou para ela e disse que estava necessitando de uma oração. E ela falou, Mari, vamos lá. Eu disse, mana, mas eu estou tão debilitada. Ela disse, não, vamos fazer a obra do Senhor. Eu falei, tudo bem. E fomos até a casa dessa senhora fazer uma oração. E chegando lá, oramos, acolhemos aquela senhora que estava passando um momento difícil. E no final, essa senhora, essa irmã, ela orou por mim. E o Senhor usou essa senhora para falar comigo, uma profecia, que eu passaria ainda por uma mesa de cirurgia. Nossa. E não estava passando nem na minha cabeça uma hipótese de cirurgia. Ela disse, está doendo, né? Mas vai doer muito mais. Nossa. Mas não é para a tua morte, é para a glorificação do nome do Senhor. Você vai a muitos lugares contar este testemunho. E olha eu aqui. Olha, Deus é lindo, gente. Deus é lindo, Deus é incrível. Naquele momento que ela disse que eu passaria por uma cirurgia, eu chorei, porque eu nunca havia passado por uma cirurgia. Voltei para casa e chegou dezembro, fiz todos os exames no Hospital de Amor, todos os tipos de exames. E estava muito debilitada. Quando foi no começo de janeiro de 2021, 21 mesmo, e o médico disse, Mari, nós vamos fazer uma cirurgia em você. De todos os exames que você fez aqui, não deu ainda para encontrar onde está realmente essa enfermidade, esse câncer. Eu, nesse momento que ele disse que eu passaria por uma cirurgia, foi um choque para mim. Porque aí minha irmã Mari, você lembra da profecia? Que você passaria por uma cirurgia, porque essa profecia foi um mês depois. Ah, sim. Eu disse, lembro. Ela falou, mana, não fica preocupada. O que o Senhor disse? Que não seria para a tua morte, seria para a glorificação do nome dele. Então vai dar tudo certo. Naquele momento eu senti uma paz tão estrondosa no meu coração, uma paz tão sublime. Eu disse, realmente, mana, eu não vou ficar com medo dessa cirurgia, vai dar tudo certo. E todas as pessoas falavam, Mari, vai dar certo a tua cirurgia. E o médico disse, olha, tem que ser urgente, é para ontem essa cirurgia. Nossa. Vai fazer todos os exames pré-cirúrgicos, porque essa cirurgia já é para imediatamente. E eu fiz todos os exames, fiz a cirurgia. E ele conversou comigo, o médico. Ele disse, Mari, você está com um câncer muito avançado. Provavelmente é esqueci agora. No ovário, né? E a gente sabe que um câncer no ovário é um dos cânceres mais agressivos, que mata mais rápido. Só que eu não sabia, porque eu não quis ler, quando falou suspeita de câncer de ovário. Eu não fui lá no Google pesquisar, eu não quis saber de informações sobre. Sim. Ele disse, nós vamos... Até porque para não deixar você pior, né? Porque se você fosse buscar, se você fosse atrás do que aí poderia acontecer, você ia ficar com aquele aperto no coração e aí tua mente já ia começar a ficar, meu Deus, e agora? Né? E aí aquela paz que o Senhor tinha te dado ia sair.
Então, realmente, isso foi o Espírito Santo, Foi. Mari, que te deu essa questão de não ir atrás de informações, para que você deixasse nas mãos dele, né? Exatamente. Aí eu voltei para casa, marcamos a cirurgia e ele conversou comigo, o médico disse, Mari, olha, se eu encontrar o câncer, eu vou fazer uma cirurgia barriga aberta, eu vou tirar todos os seus órgãos, ovário, trompas, né, com risco de expandir o câncer. Acredito que era uma cirurgia de investigação, né? Era. E aí ele disse, você pretende ter mais filhos? Eu falei, não, só tinha um, né? Então eu falei, não, então eu não pretendo, eu vou tirar tudo, né? O útero, tudo. E aí ele falou, se eu não conseguir encontrar o câncer, o nódulo, com precisão realmente de onde ele saiu, a raiz, Sim. né? Eu vou fazer uma outra operação, uma outra cirurgia mais branda, menos agressiva, e você vai passar por uma quimioterapia para tratamento. Tá, nós conversamos, fui para a mesa de cirurgia, e depois que eu fiz a cirurgia, ele foi no meu quarto, não quis conversar comigo, já estranhei, ele perguntando do meu acompanhante, e meu esposo estava ali naquele momento. E ele chamou meu esposo em particular. Eu meio que desconfiei, mas pensei naquele momento, não, eu estou ainda em efeito de anestesia, talvez ele não queira falar na minha frente. Tá, conversou com meu esposo, eu tive alta, fomos para casa. E depois da cirurgia, se eu já estava debilitada, eu fiquei 1000 vezes debilitada. Nossa. Que a cirurgia, ela me trouxe muitos malefícios, que eu já estava muito debilitada fisicamente. Uhum. Eu já não me alimentava mais, Nossa. não comia mais nada. Eu não estava naquele estágio assim, bem crítico de saúde. Crítico, sim. E quando foi com 20 dias, mais ou menos, ele fez a minha cirurgia em janeiro, dia 6. Quando foi dia 22 de janeiro, essa data ficou para minha vida. Importantíssima essa data. Eu comemoro 2 aniversários. 2 aniversários. E aí eles ligaram lá em casa. Vem aqui no Hospital de Amor com urgência. A minha irmã disse, Mari, talvez chegou a tua biópsia, porque na cirurgia eles escolheram vários, né, para fazer a biópsia. E chegou a tua biópsia, mana, aí você vai começar a quimioterapia. Então eu fui com esse pensamento lá com o doutor. E ele chegou, me cumprimentou. Ele disse, Mari, nós temos uma notícia maravilhosa para te dar. Aí eu pensei nesse momento, pronto, descobri o tumor, vou fazer uma cirurgia, não vou precisar passar pela quimioterapia e vai ficar tudo bem. Ele disse, Mari, os seus exames chegaram, sua biópsia deu negativo para câncer. Você não tem câncer. Glória a Deus. Você está com uma tuberculose peritoneal e o seu lugar não é aqui, porque aqui a gente não faz esse tipo de tratamento. Então o sonho da minha irmã naquele dia se cumpriu, que o médico dizia que o meu lugar não era ali. E nesse momento que nós recebemos essa informação, meu coração vibrou de alegria. Aleluia, Jesus. Né? Pulsou, Deus, eu não tenho câncer. E aí a minha irmã contou para ele, doutor, contou o sonho que teve. Ele começou a chorar. Eu comecei a chorar Glória naquele a Deus. momento tão maravilhoso. Meu Deus, é forte. E eu jamais vou esquecer e jamais quero esquecer o que o Senhor Jesus fez na minha vida naquele momento. Aleluia. Ele disse, Mário, como você se sente? Eu falei, doutor, você está me perguntando como eu me sinto, eu quero voar daqui. Com De alegria, de felicidade. Porque ali estava se cumprindo o que o Senhor já tinha me falado há muito tempo, que o meu lugar não era ali. Aleluia. Que Ele traria cura para mim, que não era para eu acreditar nas palavras dos médicos. Que havia muitas falas dos médicos me diagnosticando com diagnóstico de morte, mas não era para eu acreditar, era para eu acreditar no que ele já tinha me falado. Sim. E naquele dia foi uma alegria tremenda, nós começamos a ligar para a família, começamos a mandar mensagem, foi uma festa, nós voltamos, eu e minha irmã, impactadas, como assim? Nossa, não tem como, né? Não ser impactado. Gente, foi tremendo aquele dia. Eu falei, Deus, obrigado, Jesus, você é o dono da minha vida. Obrigado por permitir criar meu filho.
Sim, e por falar nisso, o que passou, né, como mãe, né? A gente está aqui no meio especial de mães, muitas mães aí com tantas lutas, com tanta dificuldade. O que passou no seu coração quando você soube desse diagnóstico, né? Foi bem difícil como mãe, porque como esposa, a gente sabe que depois que a gente parte, é natural que o esposo, ele atrai outro matrimônio. Até Sim. eu falava meio que na brincadeira, porque meu esposo, ele ficou muito abatido com essa informação. Imagino. E eu tentava conversar com ele de uma forma muito natural. Eu falava, meu amor, se Papai do Céu me levar, eu quero que você case novamente. E ele falava, não, Meu Deus. eu não quero que você fale sobre isso. Ele me proibia de falar. Ele dizia, não, meu amor, eu prefiro que eu vá do que você. Que nós somos muito ligados, eu e meu esposo. Glória a Deus. A gente é muito ligado. Mas eu queria que ele tivesse essa consciência. Eu falava, meu bem, se Papai do Céu decidir me levar, eu não quero que você questione, que você sinta raiva de Jesus. Não, eu quero que você continue caminhando e, principalmente, que não deixe ninguém judiar do meu filho. Porque essa é a nossa maior preocupação. Sim. E eu dizia para ele... Quem vai cuidar, exatamente, né? Como que vai ficar meu filho, meus filhos? Realmente, é uma dor. Então, era algo que eu sabia que ele poderia refazer a vida dele, mas o meu filho, quem ia cuidar, quem ia amar e proteger, como nós mães, né? Sim. Então, essa é a maior preocupação da gente mãe. Então, por muitas vezes eu pensei em gravar vídeos, deixar para o meu filho assistir quando ele estivesse mais velho. Mas eu pensava, Senhor, se eu começar a gravar vídeo, vai... Parecer que eu já estou aceitando a sentença do médico, dos médicos. Exatamente. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou crer no que o Senhor já me falou. Só que hoje Deus te levantou. Amém. Né, nas redes sociais, né? Para quem não sabe, ela tem um canal que ela faz as ministrações, fala sobre a palavra, né? E hoje Deus tem te levantado, porque Amém. não era para fazer naquela época, era para fazer hoje, porque vidas também estão sendo impactadas com seus vídeos. Exatamente. Vidas estão sendo impactadas com as histórias da Bíblia, né? Com seu testemunho, com o que você compartilha lá, né? Então é isso, o Senhor, ele realmente faz um reboliço na nossa vida e a gente depois fica se perguntando, meu Deus, será que eu consigo sair desse turbilhão? Né? Mas o Senhor responde, claro, confia em mim. Exatamente. E aí, é impressionante que depois de tudo que eu passei, depois de todas essas coisas que o médico nos surpreendeu e ele até brinca, o médico, ele fala assim, você confundiu a medicina. Eu falo, não fui eu, doutor, olha, ele papai. é o médico dos médicos. E depois meu esposo foi me contar daquela conversa que eu desconfiei, ele foi me contar, meu amor, o médico conversou comigo, disse que você só tinha 2 anos de vida, que o câncer tinha tomado conta de tudo em você, não tinha como você passar por uma cirurgia, não sabia se você aguentaria quimioterapia. Então ele deu um decreto de morte ali para mim. Só que eu falei, Deus, não deixa essa palavra descer no meu coração, ele disse. Eu estava confiante no que o Senhor já havia falado para nós. Então, naquele dia, ele me contou isso e eu glorifiquei mais ainda o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é lindo. Porque é Ele que tem o controle da nossa vida, né? Às vezes podem acontecer várias vírgulas na nossa vida, mas o ponto final quem dá é o Senhor. Totalmente. E eu te pergunto, Mari, há algo impossível para Deus? Nada. É como o Senhor falou para Abraão, nada é impossível para mim. O que é impossível para Deus não existe. O que é impossível para nós é o momento que Deus chega e diz, para mim é possível. É verdade, é verdade. Né? Por isso que nós servimos a esse Deus tão maravilhoso, Deus do impossível, Sim. que cura, né? Que transforma vidas, que nos acolhe, que nos enxerga como ser humano. É verdade, Deus é lindo demais. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está aí na sua casa, né, assistindo, né, sem esperança, ou não acreditando, né, em algo ou ninguém, ou não acreditando em si mesmo, né. Deixa uma mensagem para essas pessoas, né, para que elas venham conhecer, né, quem é Jesus. Olha, Jesus é o amor mais lindo e mais puro e mais sincero, verdadeiro. Só Jesus vai nos amar por completo. Só Jesus tem essa graça, esse amor por nós. Só Ele nos entende como ser humano, com as nossas falhas, com os nossos erros.
Muitas vezes nós somos criticados. Alguém critica você, mas Papai do Céu, a gente entende. E Ele te ama e Ele te chama. Em todo momento é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, entregar a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós tomamos essa decisão de entregar a nossa vida para Cristo e deixar Ele conduzir o barco, nós caminhamos, nós vamos trilhar caminhos agradáveis, né? Caminhos que vai nos conduzir até Jesus, que o nosso alvo é o céu. Então, meu irmão, aceite Jesus como seu Salvador, deixa Ele ser o guia da tua vida, deixa Ele tomar a direção da tua vida. Amém, glória a Deus. Mari, foi uma honra entrevistar você, assim, foi tremendo, impactante saber que Deus ainda Ele opera milagres, né? Porque o que mais acontece, né, hoje em dia é as pessoas não terem mais esperança, né? E nós estamos aqui falando de um Deus que é a esperança, né? De um pai que cuida dos seus filhos, que zela pelos seus filhos. Então, eu falo sempre para as pessoas que vale a pena servir a esse Deus, né? Então, que Deus abençoe, prospere a sua vida, que Deus dê muita saúde, né? Que Deus abençoe o seu canal, Amém. né? O seu projeto, né? Que Deus tem na sua vida ainda para realizar. Amém. Não para por Glória aqui, a Deus. não. Você ainda vai ser chamada em muitos lugares para testemunhar e falar do que Deus tem feito na tua vida. Amém. E eu já fui a muitos lugares, graças a Deus, contar esse testemunho, né? Impactou a vida de muitas pessoas. E eu também quero agradecer de estar aqui com você, de estar nesse momento tão maravilhoso. E eu quero te parabenizar também por Obrigada. esse podcast. É muito maravilhoso nós usarmos a nossa voz e as redes sociais verdade. para falarmos de um Deus que é maravilhoso, que opera nas nossas vidas, que transforma, que liberta, que cura, que salva, porque aqui é uma obra do Senhor. Amém, né? amém. Quantas vezes as pessoas estão em casa com depressão, com problemas, e abre aqui no podcast e vê uma palavra sendo dita, sendo explanada, de uma pessoa falando que o Senhor operou, que o Senhor transformou, que o Senhor libertou, que o Senhor curou e se sente tocado. Então, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. E eu quero parabenizar você e toda a sua equipe por esse lindo trabalho. Amém. Né? Que eu sei que não é fácil, podem surgir várias barreiras, mas quem te chamou e quem te capacitou é que vai te sustentar. Amém, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, tá? Amém. Obrigada. E a você, né, que até agora esteve conosco, que Deus venha abençoar também a tua vida e você seja impactado também com esse testemunho, porque realmente é o nosso papel aqui, né, falar e proclamar, né, Jesus através dos testemunhos, porque muitas pessoas estão aí, né, assistindo coisas que não tem nada a acrescentar, mas ao clicar, né, no nosso programa, no Você Crê, você vai ter testemunhos que podem impactar e mudar a tua vida, porque qual é a pergunta? Se Deus fez na vida de quem, né, da nossa irmã, Deus vai fazer na tua também. É só crer, é só acreditar, você crê, né? Então creia hoje que Deus tem algo poderoso para realizar na tua vida. É uma cura? Deus cura. É uma depressão? Deus cura. É um filho voltar para os caminhos do Pai? Deus faz voltar, né? Então creia no Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem algo muito, muito, muito mais para realizar. Porque essa vida aqui, ó, é passageiro. Tudo é passageiro. Agora vai ter a eternidade. E eu te pergunto para você, você está preparado para viver a eternidade com o papai? Se não está, então se volta para ele hoje, tá bom? Seja abençoado em nome de Jesus. E antes de nós finalizarmos, eu quero falar para você que está rolando um sorteio lá no Instagram, tá? Em especial o mês das mães, né? Estamos no mês de maio, mês das mães. Então, o Shopping da Bíblia nos patrocinou com vale compras de R$150. Lá no Instagram vai estar todas as regras, você pode estar acompanhando lá, tá bom? E não perder esse sorteio abençoado, ó. Aí você pode, lá vai ter você pode escolher uma Bíblia, pode escolher outros acessórios, tá bom? Para estar compondo a cesta, tá bom? E eu quero já agradecer, né, ao Shopping da Bíblia, né, que tem sempre nos ajudado, nos abençoado, esses quadros aqui, né, é de lá, né? Então,
Deus abençoe a irmã Edna lá, tá? Eu não falei dos nossos patrocínios hoje para não ficar tão longa a nossa entrevista, mas eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a cada um que tem ajudado, abençoado esse projeto. Esse projeto não é meu, é do Senhor, né? Então, quando você abençoa esse projeto, você está abençoando a obra de Deus, né? Porque esse aqui, eu só sou um canal, né? Tudo é para honra e glória do Senhor, tá bom? Então eu agradeço a vocês, a cada um, tá? Que tem nos ajudado, a toda a equipe aqui que tem trabalhado, né? Ao meu esposo, a minha amiga Degenane, que tem sempre nos ajudado, né? Ao meu pastor Sávio, pastora Flávia, que são nossos intercessores, e tantos outros intercessores que nós temos, né? Que para nos ajudar, porque sozinho, gente, a gente não vai a lugar nenhum. Nós sempre precisamos de pessoas para nos ajudar. E Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. E eu glorifico o nome do Senhor. Porque, olha, como eu falei no programa anterior, já vai fazer, né? Estamos entrando no quarto mês de gravação. Então, assim, é pela fé. Pela fé. Se me perguntarem como assim, eu vou falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu agradeço a vocês, tá bom? Olha, fiquem com Deus e nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o Senhor Deus permitir. Você crê?